Quando fala sexo, e sexo masculino, sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística. Assim, voltar um pouquinho, né, para ter alguma imagem. Vamos lá. Homem e mulher, como eu disse, são construções sociais. Assim como sexo masculino e feminino também são construções sociais, né? Entendiam, pelo menos, né, antes dos anos 40, né, de 1940, que os corpos era só, tipo, pepeca, pinto, e que esses dois corpos, né, trabalhavam de determinadas formas específicas. Isso, né, por muito por conta também dos estudos do John Money, é comprovado que não. E questão de gênero é a mesma coisa, minha gente. Assim, as expectativas de gênero mudam o tempo inteiro, sabe? Eu quero ser mulher, novamente, como eu já havia falado. É engravidar? Não é. É ser mãe? Não é. Trabalhar? Não é. É gostar de boneca? Não é. Sabe? E assim como eu citei também, né, do exemplo do o que é um homem aqui hoje no Brasil, um homem de 500 anos atrás, um homem na Coreia do Sul, simplesmente são vários homens, né? O homem na Coreia do Sul, por exemplo, é um homem delicado, um homem que tem que ser delicado com a sua donzela, né? É um homem que usa maquiagem. Ah, mas o homem aqui no Brasil não pode usar maquiagem. Então, vocês sabem que os ícones que vocês têm, pessoas de direita, usavam maquiagem? Ou vocês acham que no cinema, na TV, reportagens, seja lá onde for, a pessoa tá pura, né? E não tem nenhum tipo de intervenção. E foram num teatro? Vocês sabem que no teatro as pessoas simplesmente fingem ser outras pessoas, fingem ter outro nome, outras personalidades, etc. E que é um personagem e que você respeita aquele personagem. Assim como em filme também, tudo aquilo é mentirinha, sabe? Só que você compra aquilo como verdade. Sim, né? Eu tô falando só do meio realmente do teatro, né? Dessa atuação. Mas, falando, por exemplo, da Anitta. O nome da Anitta não é Anitta. As pessoas chamam ela de Anitta. Chama. O nome da Pablo Vittar. Não é Pablo Vittar, é um homem gay, né? Pablo, mesmo assim, respeitam. Mesmo que querendo, mesmo que não querendo, né? Que é Pablo Vittar. Então, assim, a gente tá abraçando nomes falsos. A gente tá abraçando identidades falsas que não correspondem exatamente ao que a pessoa verdadeiramente é. Por exemplo, tem pessoas até hoje que acham que a Pablo Vittar é uma travesti, sendo que é só uma personagem. E a respeitam de alguma forma enquanto mulher, mesmo sendo pessoas, às vezes, reacionárias e pessoas que odeiam Pablo Vittar, mas acham que é uma travesti. Então, assim, não podemos falar que a expressividade, né, o que você expressa, não é importante e tá fora da compreensão social. Vou voltar um pouquinho, gente, porque é realmente muita coisa. Vamos lá. Ele é, de fato, a libertação desse sistema, que o homem, quando fala sexo, e sexo masculino, sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística. A patrulha. Bom, falando em relação ao inglês, por exemplo, né? No inglês existe o pronome neutro, tá? E para quem é contra, né? Eles vão falar agora um pouco sobre o pronome neutro, mas já vou me antecipar, né? Para quem é contra, assim, minha gente, a língua é viva. Se a gente fala de língua morta, né? Que é uma língua que não se atualiza, não se modifica, a gente está falando de latim. A gente está falando de outros idiomas que não português, que não as línguas que são faladas hoje em dia, tá? Não só hoje em dia, né? Tem línguas, às vezes, nichadas, né? Mas que não são línguas mortas, né? Vamos seguir. A ideológica elegeu sua mais nova inimiga, a língua portuguesa. Crescem nas redes e fora delas os que defendem a adoção do gênero neutro no nosso idioma. Ela e ele vai virar ele. Eles são amigos. Falar sobre a importância do uso de pronomes corretos com pessoas trans. Nossa, como você tá linda. Nossa, como você tá maravilhosa. Ela ou ele pode usar ele ou ela. My pronouns are they, them, theirs, and that's
a legenda, né? Meus pronomes são não binários e isso não é negociável. Non-negotiable. E aí você quer comentar alguma coisa na minha foto e você quer me elogiar. E aí você escreve linda. Tá errado. Mas é também importante saber que alterações da linguagem podem propor alterações da realidade. A gente precisa ter uma linguagem específica para nós, tá? E você tem que respeitar isso. Falar da minha amiga, né, da Anne, que apareceu nesse finalzinho, certíssima, corretíssima. Ela, inclusive vou deixar ela aqui. Assim, novamente, né, nossa língua não é morta, né, nossa língua tem uma estrutura que não é uma estrutura neutra. Assim, neutra, eu falo neutra de ideologia, neutra de estrutura, sabe? Até mesmo de gênero, né? Porque o gênero, ele é linguístico, né? Então, quando você fala ele, dele, né? Ela, dela, nós estamos falando justamente da língua portuguesa, né? E quando nós falamos sobre plural, por exemplo, nós usamos sempre o masculino, né? E por que o masculino e não o feminino? Sabe, a gente às vezes tem que pensar, tem que questionar, tem que entender por que essas estruturas se dão assim. O latim, que eu me lembro bem, ele não existia só o masculino e o feminino, existia o neutro também. Por que o neutro não foi utilizado do latim para cá? Na língua inglesa, o pessoal reclama de existir pronomes neutros? Não. Então, assim, é sempre essa contradição, né? Muito engraçado, né? Em outro idioma pode, no nosso não pode. Aí quando a gente investiga de onde, né, das origens do nosso idioma, né? De onde veio as nossas raízes. Lá tinha um neutro, mas não, meu Deus, que absurdo. Outra sociedade, gente. Outra sociedade, sabe? Estavam anos-luz mais à frente que a gente nessa questão de linguagem. As pessoas, assim, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Até chegar mais perto. As pessoas têm que ser respeitadas. É um pouco difícil às vezes, eu sei, mas acho que elas têm que ser respeitadas sim. E as mudanças acontecem, sabe? As pessoas têm que ser inclusas na nossa sociedade. Não é porque não está na língua culta da língua portuguesa, por exemplo, pajubá, né? Não sei se todo mundo que tá vendo o meu canal sabe o que é pajubá. Mas o pajubá, ele era utilizado, né? Uma linguagem utilizada em muito por mulheres trans e travestis, né? Homens trans também, né? Não binárias, enfim, né? Que fazem parte né? Todas essas identidades da letrinha T da nossa sigla, para fugir da polícia, né? Porque a polícia perseguia pessoas trans, elas não podiam se organizar, elas viviam numa marginalidade, não que a gente não viva hoje, né? Mas numa marginalidade um pouco pior. E elas se comunicavam. Comunicação, minha gente, não é só sobre o que você entende. Às vezes duas pessoas nordestinas estão falando gírias, termos, enfim, específicas e tal. Não é porque você não entende que tá errado, sabe? A partir do momento que a gente cria, de fato, uma comunidade, né? A partir do momento que as pessoas trans, travestis, se juntam com essas pessoas, né? Que necessitam de uma mudança também linguística, porque eu, por exemplo, não reivindico isso, eu me entendo como mulher. Me entendo nos pronomes femininos. Mas eu sou completamente favorável e completamente aliada às pessoas que reivindicam a não utilização destes pronomes, porque o mundo não gira em torno de mim, não gira em torno de mim, gira em torno de você que tá me assistindo, sabe? A realidade não é o nosso umbigo, não. Existem outras pessoas, outras comunidades, outros povos, existem várias línguas portuguesas no Brasil, várias. Para muito além da norma culta, para muito além do nosso dicionário. Então, assim, é muito importante ter essa compreensão, muito importante. Precisa ter uma linguagem específica para nós, tá? E você tem que respeitar isso. No dia 12 de novembro de 2020, o Colégio Liceu Franco-Brasileiro enviou uma carta para os pais dos alunos dizendo que iria adotar a nomenclatura de gênero em seu vocabulário, sob o pretexto de renovar o seu compromisso com a promoção do respeito à diversidade. A nova linguagem adotada pela escola pretende combater o machismo e o sexismo contra crianças que não se identificam como homem ou mulher. Essa ideia de usar esses pronomes neutros e trocar as letras pelo X, né, trocar o A e o O,
pelo X, ou pelo arroba, ou pelo E, não é uma ideia nova. Inclusive, a Monique Wittig, muito citada pela Judith Butler, uma das teóricas que ela mais cita no seu livro Problemas de Gênero, já defendia essa alteração. Então, quando começou isso com, por exemplo, a exclusão dos termos pai e mãe, troca por progenitor 1 e progenitor 2, já se estava aplicando uma ideia que é da Monique Wittig. Para Monique Wittig, esta feminista de terceira onda, a linguagem é uma das maiores forças opressoras. E no caso do Ocidente, a linguagem é machista e falocêntrica, na opinião dela, da Monique Wittig. E por isso a importância de alterá-la. Então começa-se falando de defesa da identidade de gênero e começa a se desconstruir a própria língua. É claro que nós temos em outros países o artigo neutro. Agora a língua portuguesa é diferente. E aí começa a se querer colocar algo que não é nem próprio do nosso imaginário, da nossa realidade, da própria língua. E aí nós não tem o neutro, então não pode ter o neutro para sempre. Vamos ser uma língua morta. Yeah! Temos a escola no Rio de Janeiro, Pedro II, publicamente foi conhecida, que na sua prova foi retirada uma foto, foi colocada na internet esta prova, em que a palavra está lá, o apagado, né? Você vê a lux alterando a língua, pleiteando a ideia de mudança de costumes e a partir de uma nova ética. O gênero faz parte dessa compreensão de uma nova ética a ser aplicadas via educação. Muito difícil, né? Eu acho que os homens cis, as mulheres cis ficaram muito ofendidos com isso. Nossa, assim, é muito doloroso respeitar outras pessoas e querer incluí-las na sociedade. Ai, nossa, que dor no peito, meu Deus do céu. Começando da mais tenridade a desconstruir a sexualidade, a identidade humana. Sexualidade não tem a ver com gênero, não, minha gente. E se tivesse a ver, mulher cis não poderia ser lésbica. Homem cis não poderia ser gay. O que tem a ver? Você respeitar os outros com... É igual, né? Você respeitar a identidade de gênero do outro, né? Quem o outro é igual a... vou ser homossexual. Perguntas mais perguntas, né? Perguntas mais perguntas. Fora que não tem nada de natural a heterossexualidade, tá, minha gente? Tudo bem, ela pode ser a mais predominante. Agora, dizer que ela é a única possível, não, sabe? E quando nós falamos de pessoas transgênero, eu também acho muito engraçado como eles não conseguem compreender que, por exemplo, eu, enquanto mulher trans e travesti, me relacionar com um homem, eu estou sendo heterossexual. Ou bi, né, no meu caso, porque eu sou uma pessoa bissexual e sou casada com uma trans, né? Mas é uma negação, assim, eles acham que sexualidade só pode ser igual à heterossexualidade, mas mesmo assim tem que ser uma heterossexualidade muito específica, tem que ser cisgênera. E muitas das vezes também branca e sem deficiência. Pelos modos de compreensão de uma criança. A escola é muito importante. A escola é o ambiente que, para que a revolução, a compreensão do que elas têm em mente, dê certo. Então precisa começar desde a mais tenridade. Então, se fizer isso com a teoria de gênero, nós vamos ter, dentro de 30 anos, uma sociedade muito modificada. Aí tá escrito, né? Sou professor e vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Sim, falar de gênero não é sobre falar sobre ideologia de gênero, que eles adoram falar dessa porra, né? E sim, gente, vocês estão descobrindo que você tem que ensinar a criança a respeitar os outros. Muito surreal, né? Porra, criança respeitar os outros não é possível. De verdade, acho que eu vou até começar a rever meu posicionamento político. De verdade, respeitar os outros. Caramba. Uma sociedade de fato transformada, como de fato elas escrevem nos seus livros. Então nós vamos encontrar muitas citações, sempre falando de transformação social, de uma nova sociedade, de um novo normal, né? Esse novo normal que passa pela questão de gênero, por uma nova compreensão das relações. O lobby
um novo normal, né? É você poder socializar com pessoas diferentes de você. E, por exemplo, as pessoas trans e travestis não viverem apenas à noite por medo de serem mortas e de elas poderem estar trabalhando, né, no emprego CLT, no emprego formal, no mercadinho, na padaria, como engenheira, como artista, como o que ela quiser, sabe? Ela realmente poder estar trabalhando ao invés de ser chutada para marginalidade na Constituição. Realmente é muito difícil entender isso, né? Muito difícil, é muito doloroso, né? Ver pessoas marginalizadas tendo o mínimo